Graças ao nosso bom Deus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Gostaria de perguntar a você: como você está? O que você pensa ao seu respeito? Qual o pensamento que você tem sobre você? Isso vai te deixar num foco, isso vai te deixar em uma direção. Às vezes, as pessoas vivem à custa de elogio dos outros. Se alguém elogia, se tem um feedback, se alguém reconhece, se alguém olha e diz: "Uau, você é bom, você tem talento, você pode". Se não existe isso, a pessoa para, ela paralisa. É aí onde muitos estagnam na caminhada. Quer seja caminhada na fé, ou caminhada ministerial, ou até mesmo uma caminhada secular. Mas a palavra de Deus tem resposta para isto, sabia? Você não precisa ficar vivendo à custa da avaliação dos outros. Isso é importante. Antes disto, é necessário que você tenha um pensamento claro ao seu respeito. Quando você tem um pensamento claro ao seu respeito sobre você mesmo, então o que vem de elogio ou feedback, isso vai apenas aprimorar o que você já é. O que diz a palavra de Deus a esse respeito, sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos? Nós precisamos sempre ter um pensamento equilibrado, nunca exagerado. Há muitas pessoas que elas têm um pensamento exagerado de si mesmas, ou para o lado negativo ou para o lado positivo demais. Muitas pessoas elas se acham zero à esquerda, é errado. Outros se acham um super-homem ou uma divindade, também está errado. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 3: Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E então, o que o apóstolo Paulo fala nesse contexto, onde ele vai falar sobre o que é o corpo, as funções de cada membro, ele vai falar sobre o amor cristão, ele vai falar sobre comunhão, sobre perdão. E ele começa o capítulo dizendo que precisamos ter uma mente renovada. Agora ele para aqui no versículo 3 e diz que precisamos pensar sobre nós mesmos de modo moderado. Não podemos exagerar no nosso pensamento. Nós precisamos ter uma autoavaliação. Davi foi um homem assim. Ele teve uma autoavaliação de si mesmo. Tantos outros homens na Bíblia, tantos personagens maravilhosos. Isso vai te deixar no foco, isso vai te deixar na direção. Porque se você não tem um pensamento equilibrado sobre você mesmo, sobre quem é você, sobre o que você pode fazer, sobre o que você é capaz, sobre os seus dons, você vai parar no caminho. Porque haverá um momento que as pessoas não vão olhar para você e dizer que você é o cara. Haverá um momento que as pessoas não vão elogiar, haverá um momento que não haverá o feedback. E aí, vai fazer o quê? Por isso você tem que ter dentro de você uma convicção de quem você é. Uma convicção de para onde você está indo. Eu estou no rumo certo. Eu estou fazendo a coisa certa. A palavra diz que a gente tem que ter esse pensamento conforme a medida da graça que Deus repartiu a cada um de nós. Deus dá uma porção de graça para nós e nós precisamos entender isto. Muitas pessoas não compreendem isto e acabam parando no caminho. Que não seja assim com você. Tenha um pensamento equilibrado sobre você mesmo. Nunca se ache que você é incapaz, que você não pode, que você não consegue. Não. Você tem que entender quem você é em Cristo.
Em Cristo sou mais que vencedor. Em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo sou justificado. Em Cristo não há nenhuma condenação para mim. Em Cristo eu sou uma pessoa vitoriosa. É isso que você tem que pensar. Pense em quem você é em Cristo. E o que você é por natureza vai ser aperfeiçoado. Estou me referindo aos seus talentos, aos seus dons, aos dotes que você recebeu de forma que veio do berço. É preciso que você saiba quem você é. Seus pensamentos têm que estar fixos em um alvo, em um objetivo. Você não pode se achar que também é Deus ou Todo-Poderoso, não. Também não pode se achar um nada. Não, a palavra de Deus não deixa que você vá por esse caminho. Pelo contrário, o apóstolo diz claramente que cada um pense de si mesmo de modo moderado. Você precisa entender que Deus deu uma porção de fé para você. E essa porção de fé, ela é suficiente para você fazer coisas extraordinárias. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz: o seu divino poder nos deu tudo de que precisamos para a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Então Deus nos deu um poder capacitador na medida da graça. Deus não vai dar para mim, Deus não vai dar para você além da conta, além do que você não possa lidar, além do que você não possa suportar. Tudo que Deus vai dar para você é porque você é capaz de fazer. Não importa, às vezes nós queremos fazer grandes coisas. Não precisa fazer grandes coisas, basta fazer a coisa certa. Porque às vezes alguém faz grandes coisas, mas é infeliz. Às vezes alguém faz grandes proezas, mas não é realizado. E há alguém que faz uma coisa tão simples e há um contentamento tão grande. Porque está fazendo conforme a medida da fé que Deus deu, nem de mais, nem de menos. É claro que aqui não vai cercar você para que você não seja ousado. Não tem nada a ver isso, certo? Porque quando você tem um pensamento equilibrado ao seu respeito, você vai crescendo gradativamente. Você vai desenvolvendo cada vez mais. E aí você vai já dando mais passos de fé, você já vai enchendo o seu pensamento de coisas maiores ainda. Observe bem a ascensão de Davi. Quem era Davi? Pastor de ovelhas. Mas o que Davi fez? Veio um leão e ele pegou com um cajado e matou o leão que queria roubar a ovelha. Veio um urso, também ele matou o urso. Agora veio um gigante e ele derrubou o gigante. Depois veio as perseguições, as lutas, porque agora ele era rei e ele foi gradativamente crescendo. Quando a gente tem um pensamento equilibrado sobre nós mesmos, a gente não dá um passo muito grande, a gente não dá um passo que a gente não pode alcançar. A gente vai indo gradativamente. Como diz a palavra de Deus, nós vamos indo de glória em glória, vamos indo de fé em fé. Por isso, pense sobre você mesmo, que você é mais que vencedor em Cristo. O que você tem em mente, toma posse. Não precisa você imitar os outros, não precisa querer ser os outros, dá errado. Seja você mesmo, com os teus sonhos, com os teus projetos, com os teus objetivos e vai indo passo a passo. E aí você vai conseguir grandes proezas. Que Deus te abençoe, espero que esta palavra tenha te ajudado. E se essa palavra te ajudou, ela pode ajudar também outras pessoas. Tu podes compartilhar para outra pessoa e essa pessoa vai ser edificada também. E se você quiser receber mais mensagens como esta, você pode se inscrever e aí sempre que eu mandar uma mensagem como esta, você vai receber essa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, continua firme e nada de ficar pensando que você não é ninguém. Você é mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.